Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Hoje nós vamos continuar com o tema alemão na área da saúde, mais especificamente com o cuidado com idosos, parte 2. Para você que não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui na descrição um link para que você possa ir lá, assistir aquela aula primeiro e depois você volta para cá. Antes que a gente comece, eu já peço que você deixe a sua curtida e também se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Então, gente, hoje, para a parte 2, nós vamos fazer da mesma forma como nós fizemos na primeira aula. Eu vou mostrar para vocês palavras e depois a gente vai aprender essas palavras no contexto, em frases, tá? Então, hoje nós vamos começar com o substantivo neutro das Laster, ok? E o plural dele também é Laster, então fica muito fácil, plural e singular, mesma palavra. E significa vício, tá? Então, um exemplo de frase seria: meu maior vício é o fumo. Então, mein größtes Laster ist das Rauchen. Graças a Deus, isso aí é só um exemplo, não é o meu vício. Ainda bem, tá? Mas você que vai tratar de idosos, muitos fumam, então seria uma coisa interessante você conhecer essa palavra. Então, mein größtes Laster ist das Rauchen. É uma palavra neutra, ok? Outra palavra também interessante, importante para a gente aprender é a palavra situação de vida. No alemão é uma palavra só, que é o substantivo de Lebenssituation. Olha como que a gente pronuncia Lebenssituation, tá? Todas as palavras alemãs que tiveram origem no latim, por exemplo, a palavra Situation, que terminam aqui ó, em T-I-O-N, esse T a gente pronuncia como se tivesse um S aqui, ó, Tion, tá? Então a gente não fala Situation, mas sim Situation, ok? Então, quando eu quero dizer, por exemplo, a situação de vida, eu posso usar uma frase do tipo: eu vivo na casa dos meus filhos. Esta situação de vida é difícil. Você pode imaginar, por exemplo, uma pessoa idosa que viva com os filhos e tenha uma situação difícil, né? Então, como que a gente falaria isso em alemão? Ficaria assim: eu vivo na casa dos meus filhos, a gente diz Ich lebe bei meinen Kindern. O que vocês perceberam é que a palavra, né, casa não apareceu aqui, né, nessa frase. O que que acontece? Em alemão, quando a gente fala, por exemplo, ich lebe, eu vivo, ou então eu moro, ich wohne, ou então eu estou, ich bin, e você coloca a preposição bei, logo depois desse bei você vai indicar a pessoa. Você pode até falar um nome, por exemplo, eu moro na casa do Antônio. Você pode falar ich lebe, né? Na verdade, eu vivo, né? Ich lebe, eu vivo, bei, e o nome da pessoa, Antônio. Então, ich lebe bei Antônio, quer dizer, eu vivo na casa do Antônio. A gente não precisa colocar na casa, tá? Então, aqui a pessoa que está falando, ela está falando basicamente que ela vive o quê? Com os filhos, tá? Na casa dos filhos, tudo bem? Se você quisesse deixar explícito, né, a casa, você pode pôr aqui zu Hause. Aí fica assim, ó, ich lebe bei meinen Kindern zu Hause, ok? Mas a gente não coloca normalmente. Diese Lebenssituation ist schwierig. Esta situação de vida é difícil, ok? Vamos para mais vocabulário. Aí numa 3, das Medikament. Importantíssimo, né? Que é um medicamento. É um substantivo o quê, gente? Neutro. E tem plural com a letra E. Então, para dizer os medicamentos, em alemão eu vou dizer die Medikamente. Lembrando, tá? Que o artigo die, no alemão, além de ser o artigo para palavras femininas, ele também é utilizado como artigo para o plural. Então, todas as palavras no plural em alemão vão ter o artigo die, ok? Então, vamos lá. Minha paciente toma um medicamento muito forte. Como que eu falo isso em alemão? Fica assim: Meine Patientin nimmt ein sehr starkes Medikament. Ok? Mais uma vez. Meine Patientin nimmt ein sehr starkes
Medikament. É assim que fica essa frase em alemão. Vamos para a palavra Nummer 4, já é um adjetivo. Olha, o adjetivo mobil. Mobil significa móvel, tá? Cuidado para a gente não colocar a sílaba tônica aqui no O, tá? A gente não vai falar mobil, a gente fala mobil. É como se aqui tivesse um acento, tá? O que acontece? No português a gente não usa muito assim falar que uma pessoa ela é móvel. A gente diz que a pessoa tem mobilidade, mas é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu quero dizer o senhor Bar é móvel, ou seja, ele tem mobilidade, ele consegue andar, tá? A gente usa essa palavra mobil. Então a frase é: o senhor Bar é móvel, ou seja, ele tem mobilidade, mas precisa de uma bengala. Bengala a gente aprendeu na aula passada, não é verdade? Então vamos lá. Como que essa frase vai ficar? Fica assim: Herr Bar ist mobil, aber braucht, mas precisa o quê? Einen Gehstock, de uma bengala. Herr Bar ist mobil, aber braucht einen Gehstock, mas precisa de uma bengala. Vamos para o vocabulário Nummer 5, que é um verbo, olha só, é o verbo notieren. Notieren significa anotar ou tomar nota de alguma coisa, tá? Aqui, ó, igualzinho na aula passada, aqui é o verbo no presente, aqui é o verbo no passado, só que é o passado que a gente chama de Präteritum, que é um passado que a gente não usa mais muito na fala, a gente usa ele mais na escrita, tá? E esse daqui é o tipo de passado que a gente chama de passado perfect. O perfect vai ser a maneira que a gente vai vai usar na comunicação oral, na fala, tá bom? Então vamos lá. Esta informação, preciso tomar nota para mim, tá? Então vamos lá. Diese Informationen, aqui eu coloquei até no plural, olha. Diese Informationen, então seriam informações, tá? Estas informações, diese Informationen, muss ich mir, para mim, notieren, tomar nota, ok? Preciso tomar nota para mim. Vocabulário Nummer 6, sich rasieren. Ah, importante esse verbo, tá? É o verbo barbear-se. Perceba, no português a gente tem esse se. Se ali funciona como um pronome reflexivo. O que seria isso, Alex? Existem verbos que a gente chama de verbos reflexivos, que são aqueles em que a mesma pessoa que pratica a ação do verbo é a mesma que sofre a ação. Por exemplo, barbear-se. Quando eu falo eu me barbeio, eu sou a pessoa que está barbeando e é a pessoa que está sendo barbeada, perceba? A mesma pessoa fazendo as duas coisas. Então a gente usa esse tipo de verbo que a gente chama de verbo reflexivo. E ele precisa ter esse pronome reflexivo para funcionar. E no alemão é a mesma coisa. Esse se aqui a gente diz sich. Então, sich rasieren, barbear-se. Tá? E aqui seria no passado do tipo Präteritum e aqui no passado do tipo perfect, ok? Então, muitos homens não se barbeiam diariamente. Como que fica isso em alemão? Viele Männer rasieren sich nicht täglich. Tá? Muitos homens, viele Männer, rasieren sich, se barbeiam. O nicht, ele tem que vir depois ali do verbo, tá? Porque no alemão, o verbo sempre fica na segunda posição. Na primeira posição aqui eu tenho o sujeito, na segunda tem que vir o verbo. E o pronome reflexivo vem logo depois do verbo. Aí depois disso que a gente coloca o nicht, que é o não, tá bom? E a palavra täglich significa diariamente. Então, viele Männer rasieren sich nicht täglich. Muitos homens não se barbeiam diariamente. Temos mais palavras? Temos. Olha, esse adjetivo a gente usa bastante. Significa regularmente. Como que a gente pronuncia? Regelmäßig. Mais uma vez, regelmäßig. Seja regularmente. Eu vou regularmente para o trabalho. Então, ich gehe regelmäßig zur Arbeit. Mais uma vez, ich gehe regelmäßig zur Arbeit. Nummer 8. Ah, interessante essa daqui, olha. Deficiência visual ou comprometimento visual. Com a idade, as pessoas vão
adquirindo aí algumas deficiências visuais, dificuldades mesmo para enxergar. Então a gente fala da seguinte maneira, é uma palavra do gênero feminino, die aqui Z, aí depois a gente fala Störung, Sehstörung. Mais uma vez, die Sehstörung, a deficiência visual. Toda palavra em alemão que termina em UNG, ela vai ser feminina, tá? E o plural sempre vai ter EN quando a gente tem UNG. Então, olha, as deficiências visuais, ou os comprometimentos visuais, a gente diz die Sehstörungen, ok? Vamos lá. No caso de comprometimento visual, óculos podem ajudar. Então, bei einer Sehstörung, no caso de um comprometimento visual, kann eine Brille, podem óculos o quê? Helfen, ajudar. No caso, em alemão, a palavra Brille, que significa óculos, é uma palavra no singular, tá? E é uma palavra, inclusive, feminina, die Brille. Em português, a gente usa a palavra óculos sempre no plural, tá? Então, caso você tenha percebido aqui, o verbo está no singular, né? Seria como se eu estivesse falando assim, óculos pode ajudar. Mas é porque no alemão, Brille, como eu disse para vocês, é uma palavra no singular e não no plural, como acontece no português, ok? Vamos lá. Nummer 9, muito importante esse adjetivo, a gente usa toda hora. Selbst, primeiro você fala essa parte, tá? Selbst, depois você vai falar ständig, ständig. Selbstständig, quer dizer independente, aquela pessoa que consegue fazer as coisas de maneira independente. Olha que interessante essa palavra. Essa parte aqui, olha, ständig, vem do verbo stehen. Stehen é ficar de pé, permanecer em pé. E selbst tem a ver com sigo mesmo, tá? Então, é aquela pessoa que consegue ficar de pé por ela mesma. Interessante, né? E essa palavra significa independente. Então, eu faço a minha limpeza, me higienizo no sentido, eu me lavo mesmo, que de maneira independente. Então, em alemão, às vezes a gente, ao invés de dizer assim, por exemplo, eu faço a minha higiene ou eu tomo banho, eles vão falar às vezes assim, eu me lavo, tá? Que seria a tradução literal para essa parte aqui. Ich wasche mich, ok? Então, eu me lavo, eu faço a minha limpeza, eu me higienizo, o quê? De maneira independente. Aqui, além de adjetivo, ele também pode ser um advérbio, tá? Só que quando ele for um advérbio, vai ser ou independentemente ou de maneira independente, combinado? Vamos lá. Terminando já. Olha só, a palavra cautela, em alemão, a gente chama de die Sorgfalt, ok? Die Sorgfalt. E é uma palavra também feminina, assim como no português. Então, o cuidador cuida dos seus pacientes com muita cautela. Como que fica isso em alemão? Fica assim. Der Pfleger betreut. Olha só, tanto esta palavra quanto esta de cá, a gente aprendeu lá na primeira aula, tá? Lembra de assistir lá. Der Pfleger betreut seine Patienten, seus pacientes, mit großer, com muita o quê? Sorgfalt, cautela. Simples, tá bom? Continuando, Nummer 11, número 11. Como que eu falo apoio, assistência, suporte? É essa palavra grandona aí que eu vou ensinar para vocês como pronunciar. Die unter, primeiro você vai falar o unter, depois você vai falar st, depois Song. Die Unterstützung. Unterstützung significa apoio, assistência, suporte, tá? E termina em UNG. O que eu tinha falado para vocês? Palavras que terminam em UNG no alemão são todas femininas. E tem também o que? O plural em EN. Então, os apoios, as assistências, os suportes, a gente diz die Unterstützungen, embora a gente quase sempre utilize essa palavra no singular. Então, se eu perguntar, por exemplo, para um paciente meu, falar assim, o senhor necessita de assistência?
tá? Uma maneira assim gentil da gente perguntar é essa daí, olha. Benötigen Sie Unterstützung? Benötigen Sie Unterstützung? O senhor também pode ser a senhora, tá? A senhora ou o senhor necessita de assistência? Benötigen Sie Unterstützung? E, para a gente terminar, nós temos aí a palavra vergesslich. Vergesslich é um adjetivo que vem do verbo vergessen, que significa esquecer. Então, aquela pessoa que é esquecida, ela é vergesslich, tá bom? Então, imagina que você esteja falando assim, onde está a minha bolsa? Eu sou tão esquecido, ou eu sou tão esquecida, né? Em alemão ficaria assim, wo ist meine Tasche? Onde está a minha bolsa? Wo ist meine Tasche? Ah, ich bin so vergesslich. Eu sou tão esquecido. Então, vergesslich. A gente sabe que com a idade a gente vai ficando um pouco mais vergesslich, não é mesmo? E com isso nós terminamos mais uma aula aí com vocabulário para a área da saúde. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante. Ficou alguma dúvida? Se sim, escreve aqui nos comentários. Lembre-se também de deixar a sua curtida e de se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto. E eu te vejo na próxima aula. Até lá. Bis dann!